Bem, então, boa tarde mais uma vez. Eu agradeço naturalmente o convite para aqui estar presente ao professor Fernando Araújo e ao Francisco. Felicitá-los pela organização deste curso, que tem uma visão global da saúde em Portugal e também com os desafios à sustentabilidade. Depois, a sustentabilidade do sistema de saúde, que é uma questão fundamental e que nos próximos anos e que se vai colocar. Depois também cumprimentava os colegas que estão aqui neste curso e felicitava-os porque pessoas também mais informadas e mais preparadas tomam melhores decisões. Isto também nos mostra também que o programa que tem a saúde em todas as políticas. Bem, se nós perguntarmos às pessoas o que são as ARS, a maior parte das pessoas penso que não sabe o que são as ARS, tirando aqueles que contactam mais diretamente com os serviços ou quando dos concursos ou das mobilidades ou dos concursos de medicina geral familiar ou dos concursos de MGF ou concursos hospitalares e a contratação de pessoas. Mas a ARS hoje é reconhecidamente uma instituição que, com os seus profissionais e com o trabalho que é feito, que é possível nós termos este título desta semana do público que dizia poderíamos ter poupado 4.300 vidas se estivéssemos organizados como a ARS Norte. As ARS foram criadas em 93 e é da multiplicidade dos seus profissionais, de todos os profissionais que trabalham na região norte, que nós podemos chegar a esta conclusão, ou em outubro de 2018, quando se dizia, em Fartes, o risco de morte é superior a 30% nos doentes tratados a sul do país. Isto com certeza que se não houvesse a ARS Norte poderíamos ter números diferentes, mas é uma constatação que temos. E na mesma semana, o editorial do Público dizia que há anos que se sabe que quer a ARS Norte, quer hospitais como São João, conseguem mais com os mesmos meios das instituições congêneres. E depois dizia que se conseguia mais com os mesmos meios, nomeadamente no Hospital São João, porque se consegue antecipar problemas, alocar recursos, encontrar respostas e organizar os serviços. E ali está sublinhado que as pessoas fazem a diferença. E eu penso que tem sido isso que tem sido possível na região norte. Todos dizem, na região norte trabalhamos mais, na região norte se calhar temos pessoas mais competentes nos conselhos de administração, se calhar tivemos melhores conselhos de administração e conselhos diretivos da ARS Norte. E o diretor do Público dizia que os portugueses do centro de Lisboa têm de ter direito à mesma qualidade do SNS que os portugueses do Porto ou do Norte. Nós temos 5 regiões de saúde no país, a região Norte, a região Centro, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve, o Alentejo e o Algarve com cerca de 500.000 inscritos, a região do Norte este é um slide de um documento da CSS de 2016, que tinha 3.682.000 inscritos, hoje temos 3.700.000. Mas para verem também a dimensão, há 7 países da União Europeia que têm menos população que a região Norte. E o que se aproxima mais é a Irlanda, com 4.400.000. Por outro lado, tem um terreno muito disperso, que também dificulta muito a interação com os diferentes atores e as diferentes instituições, e temos 85 concelhos. 85 concelhos que têm cada um a sua particularidade, que têm o seu presidente da Câmara, o seu município, a querer interagir e a pedir mais serviços, mais médicos, mais profissionais de saúde, e portanto obriga a um trabalho muito grande e de proximidade com estas instituições, até porque os municípios penso que são parceiros essenciais na nossa atividade. Eu vou utilizar, em regra, dados do relatório de atividades de 2019, que foi o último publicado pela ARS Norte,
E no final de 2019 a ARS Norte tinha 3.750.000 inscritos, tem mais de 500 edifícios dispersos pela região, mais de 350 viaturas, são feitas cerca de 60.000 consultas por dia útil, dividindo pelos 220 dias nos casos primários, e aqui está também muito significativo, é que em cada 100, 74 foram pelo menos uma vez ao centro de saúde em cada um dos anos. Tem uma taxa de utilização muito grande, bem sabemos que nem sempre é por motivos de saúde, às vezes para uma declaração, para ir para a escola, digamos, muita burocracia, mas em cada 100, 74 dos cidadãos inscritos na região norte foram pelo menos uma vez por ano ao centro de saúde. E depois também temos a nível dos hospitais cerca de 22.000 consultas por dia e mais de 6.000 urgências também por dia. Esta é a estrutura do Ministério da Saúde, onde se vê ali sublinhado a vermelho a Administração Regional de Saúde, as Administrações Regionais de Saúde, com uma interação mais direta sobre os agrupamentos de centros de saúde, que corresponde à agregação de vários centros de saúde, que pode ser só um município, por exemplo, aqui em Braga é só um município, mas em alguns tem 5 ou 6 ou 7 municípios que estão integrados no mesmo agrupamento de centros de saúde, é exemplo do que acontece com as escolas. As atividades da ARS Norte têm estas diferentes versões: promoção e proteção da saúde, a prevenção da doença, a prestação direta de cuidados de saúde primários, nomeadamente as consultas, os cuidados hospitalares, cuidados continuados e paliativo e a intervenção nos comportamentos aditivos e nas dependências. Aí não está nada especificado em termos do Departamento de Saúde Pública, mas a saúde pública tem um peso muito importante, como ainda agora se tem visto na questão da Covid, e o Departamento de Saúde Pública da ARS Norte, apesar da escassez de membros, também é um departamento muito forte e muito competente. Então, em termos das principais atribuições da ARS Norte, pode dizer-se que será executar a Política Nacional de Saúde, coordenar a organização e funcionamento das diferentes instituições, assegurar a adequada articulação entre serviços, de forma a que não haja sobreposição de serviços, de atividades e de serviços, participar na gestão da Rede Nacional dos Cuidados Integrados e assegurar um planeamento regional dos recursos humanos, financeiros e materiais, que também é muito importante em termos desse seguimento. Diretamente, a ARS é responsável pelos agrupamentos de centros de saúde. Nós temos 24 agrupamentos de centros de saúde na região norte, 21 diretamente da responsabilidade da ARS Norte. Cada agrupamento de saúde tem cerca de 200.000 inscritos, era o que dizia a legislação, e há 3 que estão integrados em ULS e que são geridos pelas ULS, no Alto Minho, Nordeste e Matosinhos. Uma das preocupações que nós tivemos sempre ao longo dos anos, que a ARS Norte teve e que tem sido preocupação, eu estive com o professor Fernando Araújo na ARS Norte cerca de 8 anos, ele 5 e eu depois mais 3, trabalhámos muito lado a lado, todos os dias, e uma das preocupações que nós tínhamos na altura era a questão dos utentes sem médico de família. Em 2010, nós saímos em 2011 com 9,5%, mas já chegou a haver 16% e 17% de utentes sem médico de família, mas foi feito um programa de alargamento das vagas de medicina geral e familiar, de forma a reduzir substancialmente o número de utentes sem médico de família. Em 2000 havia 1,5% dos utentes sem médico de família, penso que agora andará por volta dos 2%, mas se não tivermos cuidado com a abertura de vagas e com a renovação dos médicos de família na região norte, e se continuarmos a abrir vagas em Lisboa, apesar de Lisboa ter muita dificuldade em colocar os médicos, mas tem de apostar muito mais na formação, nós teremos médicos a sair
da ARS e do setor público pelo setor privado, e não teremos, e teremos mais utentes sem médico de família, quer na região norte, quer em Lisboa e Vale do Tejo. Para perceber, em termos de produção de cuidados de saúde primários, em 2019, 13 milhões de consultas, 67% delas em presenciais e 33% não presenciais. Em termos de encargos com medicamentos, a ARS Norte gastou em 2019 505 milhões de euros de comparticipação no uso de medicamentos, e isso é demasiado importante. Eu há dias passava medicação para um doente diabético que tinha alguns problemas cardíacos, e a medicação para 6 meses custava 600 euros. Se ele tiver que dividir isso por mês, são 100 euros por mês. Quem é que poderia assegurar essa medicação se não tiver um centro de saúde, um Serviço Nacional de Saúde robusto e com capacidade também para responder a essas necessidades? Em termos de meios complementares de diagnóstico, cerca de 200 milhões de euros, com análises clínicas e medicina física e reabilitação a significar quase 60% da despesa, mas a endoscopia a ter um peso muito grande de 14%, ali 26 milhões de euros, e que também é uma situação preocupante deste ponto de vista. Bem, em nível da prevenção da doença e a preocupação com a procura ativa de doença em pessoas que se presumem saudáveis, levou aos programas de rastreio oncológico que fazem parte da diretiva europeia já de 2003 e que se pensa que poderá ser reformulada dentro de pouco tempo, mas que define como programas de rastreio oncológico estes três: o rastreio do cancro do colo do útero, o rastreio do cancro da mama e o rastreio do cancro do cólon e reto. A elaboração dos rastreios é uma questão complicada e que exigiu um trabalho prévio de grande preparação, porque não é possível fazermos rastreios e depois também não garantir os tratamentos das pessoas. E, portanto, ter essa é uma dificuldade quando se organizam estes rastreios. Eu fui buscar este slide, que é de 18 de fevereiro de 2009, quando a ARS Norte apresentou à então Ministra da Saúde, a doutora Ana Jorge, a planificação dos rastreios e o que se pensava fazer, porque não havia rastreios organizados nessa altura na região Norte, em 2005, 2006 ou 2007, havia aproveitamento oportunístico, o rastreio do cancro do colo do útero, às mulheres que iam ao centro de saúde, mas depois, se houvesse uma mulher que precisasse de tratamento, teria que ser referenciado para o hospital. Na altura nem havia o CTH, a consulta a tempo e horas, e o alerta, e ficava no papel ou metido no bolso das batas. E, portanto, a partir desta altura, havia condições para ter estes rastreios organizados. Nós herdamos na altura 15, uma série, acho que foram 15 centros de saúde da ARS Centro, onde já havia algum rastreio de cancro da mama, e na região norte também havia algum rastreio de cancro da mama, mas de forma generalizada, só mais tarde é que começou. E, portanto, em 2009, toda a região norte passou a estar abrangida pelo programa. É um programa que foi concebido pela ARS Norte, do ponto de vista da epidemiologia, do ponto de vista de toda a intervenção. É um programa que é pago pela ARS Norte, desde as cartas de convocatórias que são feitas e enviadas às mulheres, até depois os tratamentos e o reencaminhamento que é feito para o IPO ou para um ou outro hospital. Abrange as mulheres de 50 aos 69 anos e tem uma taxa de rastreio de 53,6%. Mas só em 2017, no final de 2017, é que foi possível generalizar a toda a população da região norte, porque a Liga, em 2017, passou a ter mais uma unidade móvel e então tivemos a generalização a toda a região norte. O rastreio do cancro do colo do útero começou em 2010, é feita no centro de saúde pelos médicos de família as colheitas com a pesquisa da HPV
que é o IPO que faz esse trabalho. E todas as mulheres a quem é diagnosticado um risco ou tem um HPV 16 ou 18 são reencaminhadas para consulta nos hospitais de referência. E todos os hospitais que têm serviços de ginecologia participam neste programa e dão resposta, uma resposta, penso que relativamente boa, como veem também que com uma taxa de rastreio de 56%, e que abrange todas as mulheres dos 25 aos 60 anos. O rastreio do cancro de cólon e reto é aquele que é mais complexo, porque envolvia a colheita de pesquisa, portanto, depois de vários estudos e de vários trabalhos, optou-se por fazer a pesquisa sangue oculto nas fezes e que era enviado um kit para casa de cada utente, que fazia a colheita. Primeiro recebia uma carta convite, depois recebe o kit e depois tem que deixar o kit no centro de saúde, no seu local ou no SF, e depois esses kits são enviados para o Laboratório de Saúde Pública, neste caso de Braga, um laboratório público, e os casos positivos que, como tal, necessitam de uma endoscopia, de uma colonoscopia, são referenciados para o hospital de referência. Foi muito difícil envolver, ter isto tudo a funcionar como deve ser, porque desde logo houve muita resistência por parte dos hospitais, porque iam passar a fazer mais colonoscopias, por um lado, e por outro, até se debatia-se do ponto de vista ético, era necessário para estes doentes passarem à frente quando tinham muitas colonoscopias de doentes referenciados para o hospital e que não iam ficar para trás. Depois de muita discussão, percebeu-se que isso não era uma questão de ética e nem haveria nenhuma falta de ética, e até porque estes doentes eram doentes que estavam já com pesquisa sangue oculto nas fezes e, portanto, também necessitavam de ser observados. Para além disso, o que se pretendia é que isso fosse como trabalho adicional. Neste momento, ainda só está a ser feito no grupo etário de 50 aos 60 anos, o rastreio envolve até aos 74 anos, mas não é possível fazer tudo de uma vez e é preciso fundamentalmente ter procedimentos que garantam que as colonoscopias são feitas com toda a qualidade e com a garantia de qualidade para que mais tarde, se calhar, outros setores, nomeadamente o setor privado, o setor convencionado, possa complementar esse trabalho quando estiver esgotada a capacidade produtiva. Mas já se atingiu uma cobertura populacional de 74% da população elegível no ano em 2019. Outro rastreio que não é das doenças oncológicas, mas que é uma patologia muito importante e que, se não for devidamente tratada e atempadamente tratada, temos a cegueira e pessoas que podem fazer uma vida normal. E a retinopatia diabética e o rastreio da retinopatia diabética foi possível, depois de muito trabalho com os hospitais, com as sociedades, com a ordem dos médicos, iniciar este rastreio, um rastreio anual a todos os diabéticos. Nós em 2019 tínhamos 312 mil diabéticos identificados nos cuidados de saúde primários, foram convidados 186 mil, 124 mil fizeram o rastreio da retinopatia diabética e 6.800 tinham patologia, portanto foram referenciados para os hospitais para fazer o seu tratamento. Um dos rastreios mais recentes e que foi iniciado quando o professor Fernando Araújo estava na Secretaria de Estado, e foi logo no início, quando também entrei na ARS, mas que foi devido a nível da Secretaria de Estado e do trabalho que o professor Fernando Araújo fez, foi rastreio visual para crianças dos dois anos. Nós tivemos 2 experiências piloto em 2016, na ARS Norte. Em 2018 havia uma cobertura regional de toda a população de 2 anos e em 2019 foi possível alargar às crianças de 4 anos. E isto, quando nós dizemos
ok, se calhar gasta-se muito tempo e muito dinheiro, mas há muitos meninos, muitas crianças que foram identificadas com patologias e que passaram a ter os óculos ou o tratamento de patologias que de outra forma ou tinham dinheiro, e alguns pais que se preocupam em levar antes de ir para a escola, ou então só quando fossem para a escola, quando tivessem alguma dificuldade mais identificada, é que se conseguiria resolver. Pronto, isto em termos de rastreio. Em termos de cuidados continuados, é uma área muitíssimo importante. Eu penso que há muitas pessoas muitos portugueses que não fazem ideia da importância que têm os cuidados continuados. Nós cada vez vivemos mais anos, cada vez as pessoas trabalham mais anos e cada vez as pessoas podem ter e dar apoio a familiares ou a pessoas das suas relações que não têm para onde ir e que ficam o dia sozinho ou que têm muita dificuldade para as suas atividades da vida diária. E desde 2011 que nós temos estas tipologias de camas contratualizadas. Fundamentalmente, nós temos tido a sorte também na região norte, tínhamos muitas unidades de internamento nos centros de saúde que saíram e que foram reconvertidas, passando para as misericórdias, e neste momento temos 2.752 camas contratadas, pelo menos em 31 de dezembro de 2019, sendo 260 de convalescença até 30 dias, de 869 de média duração até 90 dias e 1.623 para mais de 90 dias. Ainda há dias, eu ouvi ontem na televisão que o número de doentes o tempo médio para a referenciação tem diminuído, o que é também um aspecto positivo, e para que não possamos, para que não continuemos a ter títulos destes, há pessoas que continuam internadas em hospitais mais de um mês após terem a alta. Isto é do dia 27 de maio. Portanto, nós temos de encontrar alternativas para muitos destes doentes que não têm para onde ir, que as pessoas não têm condições para os terem em casa, condições mínimas para os terem em casa, nem condições para os apoiarem, para os podermos colocar nos cuidados continuados. Alguns têm com participação, outros não pagam nada, mas é fundamental e é uma reforma profunda, mas ainda estamos longe da meta que na altura foi estabelecida para os cuidados continuados. Outra área importante que foi na altura da Troika, o DICAD, com os comportamentos aditivos e as dependências, passaram a integrar a ARS Norte, não era a esse nível, mas a ARS Norte, com esse serviço, intervém na prevenção, no tratamento, na reinserção e redução de riscos e minimização de danos em múltiplos programas, com muitíssimas instituições, e portanto também é uma área importante que não podemos esquecer. Entre as atribuições da ARS Norte também há, digamos, uma supervisão, uma interligação muito forte com a rede hospitalar pública. Nós temos 30 hospitais, a maioria em centros hospitalares, e 2 de cobertura regional, como sabem, o IPO e o Hospital Magalhães de Lemos, na área da psiquiatria e da saúde mental. Mas, como dizia ali o editorial do diretor do Público, tudo isto depende das pessoas e do antecipar problemas. De facto, em 2005, quando o professor Fernando Araújo estava na ARS e eu também estava na ARS, nós víamos que a situação dos hospitais na região estava muito preocupante, quer a nível de recursos, quer a nível de instalações, e era necessário refundar isso. E foi feito um trabalho muito profundo de concentração de hospitais em centros hospitalares, de forma a estimular que as consultas fossem feitas nesses hospitais mais pequenos, sem que os doentes tivessem que se deslocar. E, portanto, foi feita uma reforma muito profunda, mas que exigia trabalho, que exigia análise periódica de funcionamento e da gestão de todos os hospitais em reuniões periódicas com o Ministro da Saúde, com o Secretário de Estado, com a CSS, com a ARS, com os hospitais,
com os respectivos conselhos de administração para ver de que forma é que se podia melhorar e como é que se podia avançar para melhorar o acesso, o número das primeiras consultas, a produção total, e também foi nessa altura que arrancaram as vias verdes na região norte, nomeadamente a via verde do AVC, do infarto agudo do miocárdio, fruto de um trabalho também conjunto. Não vale a pena, não temos aqui tempo para isso, mas a Ordem dos Médicos, o INEM, as sociedades científicas, etc. E depois também se começou a ter o novo modelo de contratualização que tinha em conta, direcionava para estimularmos, por exemplo, as primeiras consultas eram pagas, eram melhor pagas aos hospitais, as primeiras consultas, que as segundas consultas, de forma a estimular a que se tivéssemos mais primeiras consultas a nível hospitalar. Isto é o mapa dos hospitais da região norte. Aqui ainda está o Hospital Maria Pia, a Maternidade Júlio Diniz, como sabem foram fundidos e deu o CMIN, e que esteve depois integrado no centro, e que está agora integrado no Centro Hospital Universitário do Porto, assim como o Joaquim Urbano, mas para se conseguir isso, para se conseguir essa fusão e para se conseguir o CMIN, houve muitíssimo trabalho, muitíssimas reuniões, muitíssima discussão pública, mas hoje penso que é consensual que isso foi a melhor coisa que podia ter acontecido a esses profissionais e, fundamentalmente, aos cidadãos que utilizam essas instituições. Também nessa altura foi reformulada a rede de urgência e de emergência, e este é o mapa da distribuição a nível regional. Na altura tínhamos SAPs a funcionar 24 horas por dia, com muitas noites em que não tinham nenhum doente, com médicos sem treino, com dificuldade em transporte de doentes. Foi desse trabalho também conjunto que se passou a ver estes tipos de urgências polivalentes médico-cirúrgicas de urgência básica, e as urgências básicas a serem dotadas de meios com profissionais com formação em suporte avançado de vida, e com as ambulâncias para o transporte, numa rede articulada com o INEM, que nos dá segurança, mesmo não só a quem vive lá, mas também a quem pode passear por estas regiões. O PRR fala nas urgências centralizadas, mas antecipando os problemas e tendo em conta a dificuldade que já existia em 2005 de assegurar urgências em vários locais, e imaginem o que é nós temos um hospital que tem urologia à terça, quinta e sábado, ou que tem oftalmologia às segundas, quartas e sextas, ou que tem otorrino 3 dias por semana, e nunca se sabe, e os doentes passariam a andar da ambulância de hospital em hospital. Foi feito um trabalho muito profundo com todas as instituições e também envolvendo a Ordem dos Médicos e as sociedades científicas, e foi possível centralizar estas urgências desde 2005. Nós temos estas urgências, algumas até regionais, como a gastro ou a broncoscopia rígida, que existe em toda a região. Lisboa, e o Sr. Secretário de Estado tentou ainda em Lisboa, na altura, avançar com algumas, mas o trabalho está muitíssimo atrasado e tem sido muito difícil, e nós aqui só temos de ter uma preocupação, é continuar a acarinhar estas urgências, continuar a acompanhá-las, monitorizar e não deixar que isto não funcione com um sentido tão integrado e que possamos também vir a ter vários problemas. Outro passo fundamental, e que a ARS teve importância, mas aí também a Comissão Nacional para o Desenvolvimento da Cirurgia do Ambulatório, que foi em 2007, ela era presidida pelo professor Fernando Araújo, que visitou todos os hospitais onde se fazia cirurgia, e eu fui com ele a alguns e que nos diziam, mas cirurgia de ambulatório, mas vamos fazer, agora vamos mandar as pessoas para casa, elas não têm condições nenhumas, mas foi possível montar um esquema desde alterar as baixas
para os doentes, a dar medicação, a contactá-los e, no fundo, garantir que era possível os doentes fazerem a cirurgia de ambulatório em segurança e com total apoio por parte das instituições. Na altura desta reformulação e do encerramento dos blocos de partos, foi possível fazer e preparar a criação de novos hospitais. Reparem que os que estão a ver são hospitais novos, de raiz, mas na região norte não foi construído nenhum novo hospital a mais. São tudo hospitais que substituíram instituições que não tinham condições para continuar a funcionar. O novo Hospital de Braga, o velho foi devolvido à Misericórdia, o novo Hospital do Lamego, o Hospital de Amarante, o Centro Materno-Infantil que substituiu os 2 hospitais, Maria Pia e a Maternidade, embora ao lado, e o Centro de Reabilitação do Norte, que não tínhamos na região norte nenhum centro de reabilitação. Também estava previsto na altura o novo Hospital de Faf, mas ele entretanto também foi devolvido à Misericórdia e integra o setor social e portanto não se avançou, assim como o novo Hospital de Barcelos, Gaia, Espinho e o Hospital Póvoa de Varzim, Vila do Conde, que também são situações que merecem uma avaliação e uma decisão, assim haja dinheiro para poder, vontade e dinheiro para poder reformulá-los. Bem, esta é uma página do jornal dessa altura, mas pela primeira vez estas propostas, antes de serem levadas à prática, estiveram em discussão pública, para que as pessoas pudessem discutir, os autarcas, a população em geral, e pudesse conhecer o que se ia fazer e, ao mesmo tempo, contribuir criticamente e no sentido positivo para melhorar as propostas. Bem, a ARS Norte também tem outra responsabilidade, que é nas redes de referenciação. Elas basicamente não têm havido alterações desde há vários anos, tirando uma outra situação pontual. Claro que hoje é possível as pessoas, os médicos de família, referenciarem o doente para o hospital que o doente desejar. Eu posso referenciar um doente para Lisboa ou para Coimbra, ou dentro da região norte para outro hospital que não o meu hospital direto de referência, mas este trabalho foi um trabalho muito importante e é um trabalho muito importante porque também permite adequar os recursos às solicitações. Bem, de 2007 a 2016 eu diria que o que se notou que mudou foi a alteração do estatuto das ARS. Nós tivemos, antes a saúde na região norte estava organizada por sub-regiões, por distrito, depois em 93 passou a ARS e nada disto seria possível, a reforma dos cuidados de saúde primários, a reorganização hospitalar e a rede de cuidados continuados, nada disto seria possível, em minha opinião, se não houvesse uma ARS, por um lado, e por outro lado, ARS competentes e que conhecem bem estes problemas. Bem, alguns desafios para o presente e o futuro, e agora vou ver se avanço um bocadinho mais depressa. O professor Costa Silva dizia que nós precisamos de ter bases de dados integradas e uma grande interação com o setor social, com o setor privado. Precisamos de privilegiar o hospital digital do futuro e que Portugal pode ser uma das fábricas da Europa de medicamentos. Nós temos um envelhecimento da força de trabalho da população, baixa natalidade e muita morbilidade. Precisamos de promover estratégias de proteção de saúde e prevenção da doença. Temos de corrigir o déficit de financiamento do serviço de saúde, em particular na região norte. Promover a articulação, requalificar edifícios que temos. Penso que temos que fazer uma nova reforma dos cuidados de saúde primários, com modelos adequados aos novos tempos e aos novos clientes. A Covid-19 alterou muitos comportamentos dos doentes, e depois podemos falar sobre isso. Temos que reavaliar a possibilidade de criação de novas ULS,
não é generalizar, mas há algumas que podem ser criadas. Trabalhar com as autarquias para termos um norte mais saudável. Eu penso que o trabalho com as autarquias que vem sendo feito, e o professor Fernando Araújo chegou a fazer alguma parte importante, que é a questão de passar os edifícios para as autarquias, mas não é possível nós termos a multiplicidade de iniciativas e andarmos todos a fazer a mesma coisa. O Centro de Saúde tem saúde oral, que deve haver e que era uma promessa de um por município, e depois temos municípios que continuam a ter também atividades a esse nível. Temos que potenciar tudo isso, fazer um levantamento, um censo das iniciativas que há na saúde e pôr a trabalhar quem mais pode fazer. Temos que ter novas profissões nos agrupamentos de centro de saúde, depois já posso explicar, mudar o discurso, não podemos ser sempre os mesmos a falar e sempre nas mesmas coisas. Acredito que com a ARS e hospitais competentes e com mais autonomia, nós teremos uma saúde melhor. Precisamos de uma regionalização e não só da saúde, uma transição digital que ajude os profissionais. Nós perdemos muito tempo com cliques, com mandar e-mails para o Service Desk. Se eu começar às 8 horas da manhã não tenho ninguém que me apoie para tirar um problema se aquilo não funcionar. Maior interligação com a segurança social e desburocratizar a sério. Eu diria que para os próximos 5 anos a questão da regionalização, financiamento por captação, a reforma dos cuidados de saúde primários e mais autonomia das instituições são fundamentais para colocarmos as necessidades de saúde da população em todas as agendas. E, portanto, obrigado